Oi, queridos e queridas. Hoje eu vim fazer esse pega-panelas, que também pode ser usado como descanso para as panelas. Essa aqui é a parte da frente e aqui a parte de trás. Ele é feito com 2 quadradinhos que depois eu emendo na última carreira. O meu quadradinho aqui tem 10 carreiras, mas vocês podem fazer o número de carreiras que desejarem. Eu trabalhei o meu usando uma linha que ela tem o Tex 378 e trabalhei com uma agulha 2 milímetros. Vamos para o passo a passo? Eu começo trabalhando 6 correntinhas. Então, eu vou fazer a minha primeira correntinha, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta correntinha. Agora que eu tenho as minhas 6 correntinhas, eu vou aqui na primeira delas, entro nela e trabalho um ponto baixíssimo. Assim, eu formei um anelzinho. Agora, eu vou trabalhar a minha primeira carreira, então, eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou aqui no meu anelzinho e vou trabalhar ali dentro 2 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, volto e trabalho o segundo. Agora que eu tenho os meus 3 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas. Volto no meu anelzinho e trabalho nele outros 3 pontos altos. Então, eu vou nele e faço o primeiro. Volto nele e trabalho o segundo. Volto nele e trabalho o terceiro. Agora que eu tenho os meus 3 pontos altos, eu trabalho 2 correntinhas, volto lá no meu anelzinho e trabalho nele outros 3 pontos altos. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto, vou fazer o segundo e o terceiro. Trabalho 2 correntinhas, volto no meu anelzinho e trabalho nele outros 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, assim, eu já tenho 4 grupos de 3 pontos altos. Tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, eu tenho só que fechar aqui a minha carreira. Então, para fechar a minha carreira, eu vou fazer aqui, vou fazer em todas as carreiras desse jeito. Eu trabalho uma correntinha. Agora, eu vou aqui onde eu comecei a carreira subindo as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou lá em cima na minha terceira correntinha e trabalho nela um ponto baixo. Assim, esse ponto baixo, para mim, é a minha segunda correntinha. Então, assim, eu trabalhei a minha primeira carreira. Agora, eu vou fazer a minha segunda carreira. Então, eu começo ela subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou aqui onde eu tenho esse espacinho das 2 correntinhas, que na verdade eu tenho aqui aquele ponto baixo que eu fechei a carreira. Então, eu vou aqui embaixo dele e trabalho ali 2 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto, volto e trabalho o segundo. Eu fiquei com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular os meus 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espacinho das 2 correntinhas e ali eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Volto no mesmo espacinho das 2 correntinhas e vou trabalhar ali 2 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto.
Volto no mesmo espacinho e trabalho o segundo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro, trabalho o meu ponto alto. Vou no segundo, faço um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Vou aqui onde eu tenho o espaço das 2 correntinhas e vou fazer ali 2 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo espaço das 2 correntinhas e trabalho o segundo. Então, assim, aqui eu fiquei com um total de 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Volto no mesmo espacinho das 2 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto. Faço o segundo. E o terceiro. Agora que eu fiz os meus 3 pontos altos, eu trabalho uma correntinha. Vou pular os meus 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espacinho das 2 correntinhas e vou trabalhar ali 3 pontos altos. Então, eu vou fazer o primeiro, trabalho o segundo e o terceiro. Faço 2 correntinhas. Volto no mesmo espacinho das 2 correntinhas e trabalho ali 2 pontos altos. Então, eu vou fazer o primeiro e também o segundo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, vou lá no primeiro deles e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, trabalho um ponto alto. E no terceiro, faço o meu ponto alto. Aqui no espaço das 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo espaço e trabalho o segundo. Então, assim, eu fiquei aqui com 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou aqui onde eu comecei a minha carreira, subindo as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Então, eu entro lá na minha terceira correntinha e trabalho nela um ponto baixo. Então, esse ponto baixo e essa correntinha, para mim, é como se fosse as 2 correntinhas. E desse jeito, essa minha carreira já está pronta. Agora, eu vou trabalhar a minha terceira carreira. Então, eu começo subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou aqui onde eu tenho o espaço das 2 correntinhas, que na verdade aqui eu tenho uma correntinha e o ponto baixo. Então, eu vou aqui embaixo desse ponto baixo, aqui nesse espacinho, e vou trabalhar ali 2 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto, volto e trabalho o segundo. Então, assim, eu fiquei com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, vou no espaço da correntinha e ali eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Vou fazer uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espacinho das 2 correntinhas, que é o meu próximo ângulo, e ali eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Vou fazer 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho das 2 correntinhas e vou fazer ali 2 pontos altos.
Então, eu faço o meu primeiro ponto alto, volto no mesmo espacinho e trabalho o segundo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os meus 7 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou aqui no primeiro, trabalho o meu ponto alto. Vou no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, trabalho um ponto alto. E assim, eu continuo trabalhando até chegar aqui no último deles. Eu vou ter 9 pontos altos no total. Já trabalhei até que eu cheguei ali no meu último ponto alto, eu tenho aqui 9 pontos altos. Agora, eu vou aqui onde eu tenho o espacinho das duas correntinhas, que é o meu outro ângulo, e vou trabalhar ali 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro ponto alto e também o segundo. Então, assim, eu fiquei com um total de 11 pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, volto aqui nas duas correntinhas, que é ali onde eu tenho o meu ângulo, e vou trabalhar ali 3 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Vou fazer uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espacinho da correntinha e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu faço o meu primeiro ponto alto, faço o segundo e o terceiro. Uma correntinha, vou pular os meus 3 pontos altos e vou aqui onde eu tenho as duas correntinhas, que é meu próximo ângulo, e vou trabalhar ali 3 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto, trabalho o segundo e o terceiro. Vou fazer duas correntinhas, volto aqui no mesmo espacinho das duas correntinhas e vou trabalhar ali 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro ponto alto, volto no mesmo espaço das duas correntinhas e trabalho o segundo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os meus 7 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Eu vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, faço um ponto alto. No terceiro. E assim, eu vou continuar trabalhando até chegar aqui no meu último ponto alto deles. Eu vou ficar com 9 pontos altos. Já fiz os meus pontos altos, tenho os meus 9 pontos altos. Então, agora eu vou aqui no espacinho das duas correntinhas, que é meu próximo ângulo, e vou fazer ali 2 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, volto e trabalho o segundo. Então, assim, eu fiquei aqui com 11 pontos altos. Agora, eu tenho que fechar a minha carreira, então eu faço uma correntinha e vou aqui onde eu comecei a carreira, subindo as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou lá na minha terceira correntinha e trabalho nela um ponto baixo. Assim, essa minha terceira carreira já ficou pronta. Agora, eu vou fazer a minha quarta carreira. Nessa carreira, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu fiz na terceira carreira. Só que aqui, onde eu tenho os 3 grupos de 3 pontos altos, nessa eu vou ficar com 4, porque a cada carreira eu vou ficar com um grupo a mais. E aqui, onde eu tenho os meus 11 pontos altos, eu vou ficar com 4 pontos altos a mais. Então, eu vou ficar nessa carreira com 15. A cada carreira aqui, eu vou ficar com 4 pontos altos a mais. Então, eu vou começar ela subindo 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Volto aqui, onde eu tenho esse espacinho das duas correntinhas. Na verdade, eu vou aqui embaixo, porque aqui eu tenho o ponto baixo que eu fechei a carreira.
Eu vou aqui embaixo dele e vou trabalhar ali 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro e o segundo. Tenho já os meus 3 pontos altos. Então, agora eu vou fazer uma correntinha. Vou pular os meus 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espaço da correntinha e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, volto, faço o segundo, volto e trabalho o terceiro. Faço uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espaço da próxima correntinha e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Faço uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar e chego aqui onde eu tenho o meu ângulo. Eu vou ali no espaço das 2 correntinhas do meu ângulo e trabalho 3 pontos altos. Então, eu faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Então, eu já tenho os meus 4 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Volto aqui no mesmo espacinho das 2 correntinhas, que é ali no meu ângulo, e vou trabalhar ali 2 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, volto e trabalho o segundo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os meus pontos altos, que eu tenho 11 pontos altos, e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou aqui onde eu tenho o meu primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto. Vou no meu segundo ponto alto e faço um ponto alto. Vou no terceiro, trabalho um ponto alto e assim eu vou trabalhar até chegar aqui, onde eu tenho o último ponto alto deles. Aqui eu vou ficar com 13 pontos altos. Já trabalhei até chegar ali no meu último ponto alto, tenho já 13 pontos altos. Então, agora eu vou aqui onde eu tenho o espaço das 2 correntinhas, que é meu próximo ângulo, e vou fazer ali 2 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, volto e trabalho o segundo. Então, assim, eu fiquei aqui com um total de 15 pontos altos. Agora que eu tenho os meus 15 pontos altos, eu vou fazer 2 correntinhas. E volto aqui no espacinho das 2 correntinhas que fica ali no meu ângulo e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto, faço o segundo e o terceiro. Trabalho uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espacinho da correntinha e vou fazer ali 3 pontos altos. Eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, faço o segundo e o terceiro. Uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espaço da correntinha e trabalho ali 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, segundo e terceiro. Uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espaço das 2 correntinhas e vou fazer ali 3 pontos altos. Passo o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Então, ficou assim. Agora, eu trabalho 2 correntinhas. Volto aqui no mesmo espacinho das 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Eu vou fazer o primeiro e o segundo.
Agora, eu vou aqui onde eu tenho os meus pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e trabalho o meu ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. No terceiro, e assim eu vou continuar trabalhando até chegar aqui no último ponto alto deles. Já trabalhei até que cheguei no último ponto alto deles, tenho aqui 13 pontos altos já trabalhados. Agora, eu vou aqui, onde eu tenho o espaço das duas correntinhas, e vou fazer ali 2 pontos altos. Então, eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo espaço das duas correntinhas e trabalho o meu segundo ponto alto. Então, assim, eu tenho aqui 15 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou aqui onde eu comecei a minha carreira, subindo as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou lá em cima na minha terceira correntinha e trabalho um ponto baixo. Então, assim, essa minha carreira já ficou pronta. Agora, eu vou fazer a minha quinta carreira, onde eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, tanto na terceira como na quarta carreira. Só que aqui, onde eu tenho os meus 4 grupos de 3 pontos altos, eu vou ficar com 5. E aqui, onde eu tenho os meus 15 pontos altos, eu vou ficar com 4 a mais, então eu vou ficar com 19. Então, eu vou fazer assim, eu vou subir as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou aqui onde eu tenho o espacinho debaixo do meu ponto baixo e vou trabalhar ali 2 pontos altos. Eu vou lá e faço o meu primeiro ponto alto, volto e trabalho o segundo. Fiquei com 3 pontos altos, então eu vou fazer uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos, vou aqui no espacinho da correntinha e vou fazer ali 3 pontos altos. Eu faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Uma correntinha, vou pular os meus 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espaço da correntinha e trabalho ali 3 pontos altos. Eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Uma correntinha, vou pular os meus 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espaço da correntinha e vou fazer ali 3 pontos altos. Eu faço o primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Uma correntinha, pulo os 3 pontos altos sem trabalhar e chego aqui onde eu tenho o meu ângulo, que eu tenho as 2 correntinhas. Eu vou ali e vou fazer 3 pontos altos. Então, eu faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Então, eu tenho os meus 5 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, volto aqui no espacinho das 2 correntinhas que fica ali no meu ângulo e vou fazer ali 2 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto, volto e trabalho o segundo. Vou aqui onde eu tenho os meus pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, eu vou lá no primeiro e trabalho um ponto alto. Vou no segundo, faço o ponto alto. No terceiro, e assim eu vou continuar trabalhando até chegar aqui no último ponto alto deles. Eu vou ficar com 17 pontos altos. Já trabalhei até que cheguei ali no meu último ponto alto, tenho os meus 17 pontos altos. Agora, eu vou aqui onde eu tenho o espacinho das 2 correntinhas e vou fazer ali outros 2 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto alto, volto e trabalho o meu segundo ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um total de 19 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas,
E vou aqui, onde eu tenho o espacinho das duas correntinhas, e vou trabalhar ali 3 pontos altos. Então, eu vou e faço o meu primeiro ponto. Volto, trabalho o segundo. Volto e trabalho o terceiro. Agora que eu tenho os meus 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, vou aqui no espaço da correntinha e trabalho ali 3 pontos altos. Então, eu faço o primeiro, o segundo e o terceiro. Uma correntinha, pulo os 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no espaço da correntinha e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu faço um primeiro, o segundo e o terceiro. Uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar, vou lá no espaço da correntinha e trabalho 3 pontos altos. Então, eu faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Uma correntinha, vou pular os 3 pontos altos sem trabalhar e chego aqui onde eu tenho o espacinho das duas correntinhas, que é o meu ângulo, e vou fazer ali 3 pontos altos. Então, eu faço o meu primeiro ponto alto, o segundo e o terceiro. Agora, eu faço duas correntinhas, volto no mesmo espacinho das duas correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Eu vou fazer o primeiro e também o segundo. Agora, eu vou aqui, que eu tenho os meus pontos altos, eu tenho 15 pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada um. Eu vou aqui onde eu tenho o primeiro ponto alto e trabalho nele um ponto alto. Vou no segundo, faço um ponto alto. No terceiro, e assim eu continuo até chegar lá no último ponto alto. Eu vou ficar com 17 pontos. Já fiz os meus pontos altos até que cheguei lá no último, tenho os meus 17 pontos altos. Agora, eu vou aqui, onde eu tenho o espaço das duas correntinhas, que é meu último ângulo, e vou fazer ali 2 pontos altos. Então, eu faço o primeiro e também o segundo. Vou fechar a minha carreira, então eu trabalho uma correntinha e vou aqui onde eu comecei a carreira, subindo as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou lá em cima na minha terceira correntinha e trabalho nela um ponto baixo. Então, assim, essa minha carreira já ficou pronta. Agora, eu vou continuar trabalhando o meu sempre do mesmo jeito que eu fiz na minha terceira, na quarta e na quinta carreira, até que ele fique do tamanho que eu quero. Eu, no meu, vou fazer 10 carreiras. A cada carreira, eu vou ficar com um grupo de 3 pontos altos a mais. Por isso, na próxima, eu vou ter 6, naquela depois 7, 8 e assim para frente. E aqui, onde eu tenho os meus pontos altos, a cada carreira, eu vou ter 4 pontos altos a mais. Então, eu vou continuar trabalhando o meu até a 10ª carreira e depois eu volto. Já trabalhei o meu, eu fiz aqui um total de 10 carreiras. Agora que eu tô aqui na última carreira, eu tenho ainda que fechar ela aqui. Só que na última carreira, eu não vou fazer como nessas outras. Nessas outras, eu fiz uma correntinha e um ponto baixo para fechar a carreira. Nessa última carreira, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Eu vou aqui, faço a primeira e a segunda correntinha. Agora, eu vou aqui onde eu comecei a minha carreira, que eu comecei subindo as 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou lá em cima na minha terceira correntinha e trabalho nela um ponto baixíssimo. Assim, esse meu quadradinho já está pronto.
Agora, eu vou cortar o meu fio, vou arrematar ele, porque esse quadrado já está pronto, e vou começar a fazer um segundo quadradinho. O meu segundo quadradinho, eu vou trabalhar também com 10 carreiras, mas nele eu não vou cortar o fio, não vou arrematar, eu vou deixar o fio nele, porque serve para unir esse quadrado naquele outro. Então, eu vou trabalhar o meu e depois eu volto. Agora, eu vou fazer a minha carreira de número 11, então, eu vou pegar aquele quadradinho que eu arrematei ele, que é esse aqui, e vou colocar ele do lado do avesso, assim que o lado do avesso fica virado para mim. Vou pegar o outro quadradinho, que é esse aqui, que ele ainda tá com o fio ali nele, e esse eu vou colocar com o lado direito verso de mim. Assim, aqui na parte interna fica avesso com avesso, em modo que desse lado eu tenho o lado direito e desse outro lado eu também tenho o lado direito. Eu tenho também que deixar esse desenho onde eu tenho 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, com o mesmo desenho ali embaixo, que se coincide. Então, fica assim. Então, agora eu vou unir essa parte fazendo ponto baixos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto até chegar aqui no próximo ângulo. Então, eu vou fazer assim. Eu vou aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos, que eu tenho eles aqui no primeiro quadradinho e tenho aqui também no segundo quadradinho, porque aqui eu tenho o meu ângulo e aqui eu tenho os 3 pontos altos. Então, eu vou aqui no meu primeiro quadradinho e entro onde eu tenho o primeiro ponto alto, que aqui é onde eu tenho as 3 correntinhas. Entro ali com a minha agulha e entro com a minha agulha também aqui atrás, onde eu tenho os primeiros 3 pontos altos desse lado. Vou lá no primeiro deles e entro nele com a minha agulha. Agora que eu tenho todos os dois na agulha, eu trabalho um ponto baixo. Vou no meu segundo ponto alto e pego aqui o segundo ponto alto desse primeiro quadradinho com a minha agulha. E pego o segundo ponto alto lá do segundo quadradinho também com a minha agulha. Agora que eu tenho todos os dois pontos altos na agulha, eu trabalho um ponto baixo. Vou no meu terceiro ponto alto e pego o terceiro ponto alto aqui do primeiro quadradinho com a minha agulha e o terceiro ponto alto lá do segundo quadradinho com a minha agulha. Agora que eu tenho todos os dois na agulha, eu trabalho um ponto baixo. Vou aqui onde eu tenho o espaço da correntinha, pego aqui do meu primeiro quadradinho, eu entro com a agulha própria aqui onde eu tenho o espaço da correntinha e vou lá atrás, no espaço da correntinha, também entro ali com a minha agulha. Agora que eu tenho todos os dois, eu faço o meu ponto baixo. Cheguei aqui nos próximos 3 pontos altos e vou fazer a mesma coisa. Pego o primeiro ponto alto nesse primeiro quadradinho e o primeiro ponto alto lá do segundo quadradinho. Agora que eu tenho todos os dois, eu trabalho o meu ponto baixo. Vou no meu segundo ponto alto e vou fazer a mesma coisa. Pego o segundo ponto alto aqui e o segundo ponto alto lá do segundo quadradinho. E trabalho o meu ponto baixo. Vou no meu terceiro ponto alto e pego o meu terceiro ponto alto do primeiro quadradinho com o terceiro ponto alto lá do segundo quadradinho. Agora que eu tenho todos os dois na agulha, eu trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho o espaço da correntinha, entro no espaço da correntinha do primeiro quadradinho e entro também aqui no espaço da correntinha do meu segundo quadradinho. Agora que eu tenho todos os dois na agulha, eu trabalho um ponto baixo. E vou continuar sempre assim. Chego aqui onde eu tenho os próximos 3 pontos altos, pego o primeiro ponto alto desse quadrado e o primeiro ponto alto do outro quadrado, trabalho um ponto baixo, vou aqui, pego o segundo ponto alto do primeiro quadrado, o segundo ponto alto do segundo quadrado e trabalho um ponto baixo. Aqui eu pego
o terceiro ponto alto do primeiro quadrado com o terceiro ponto alto lá do segundo quadrado e trabalho um ponto baixo. Vou aqui onde eu tenho o espaço da correntinha do primeiro quadrado, com o espaço da correntinha lá do segundo quadrado, e trabalho o meu ponto baixo. E continuo, vou aqui onde eu tenho os 3 pontos altos, pego o primeiro desse primeiro quadrado com o primeiro do segundo quadrado e trabalho um ponto baixo. E assim eu vou continuar trabalhando até chegar aqui, onde eu tenho os últimos 3 pontos altos desse lado. Eu já trabalhei todo esse ladinho até que eu cheguei aqui no último ponto alto. Então, agora eu vou aqui onde eu tenho o meu primeiro ângulo, que é esse aqui onde eu tenho as 2 correntinhas. Eu vou ali dentro com a minha agulha pegando tanto o primeiro quadradinho nas 2 correntinhas, como ali nas 2 correntinhas do meu segundo quadradinho, e trabalho um ponto baixo. Volto sempre no espaço das 2 correntinhas e pego tanto o primeiro quadradinho como o segundo e trabalho um ponto baixo. Volto sempre ali no espaço das 2 correntinhas, pegando tanto o quadradinho na frente como aquele lá de trás e trabalho um ponto baixo, que é o meu terceiro ponto baixo aqui no ângulo. Agora que eu tenho os 3 pontos baixos no meu ângulo, eu vou fazer 8 correntinhas. Eu faço a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Vou virar o meu trabalho aqui do lado do avesso. Vou aqui, vou pular o segundo ponto alto que eu tenho aqui, vou lá no próximo, que é o terceiro, e trabalho nele um ponto baixíssimo. Agora, eu vou aqui onde eu tenho esse próximo ponto baixo, desculpa, que é o ponto baixo que eu trabalhei em cima do último ponto alto ali, e trabalho nele um ponto baixíssimo. Agora, eu viro novamente do lado que eu estou trabalhando, e vou aqui no espaço das minhas 8 correntinhas e trabalho ali um ponto baixo. Volto no espaço das 8 correntinhas, trabalho meu segundo ponto baixo. No espaço das minhas correntinhas, trabalho meu terceiro ponto baixo. E assim, nesse anelzinho, eu vou continuar trabalhando até ter 11 pontos baixos. Agora que eu já trabalhei aqui os meus pontos baixos, eu fiz 11 pontos baixos. Eu vou aqui onde eu tenho esses pontos altos. Eu vou pegar um ponto alto tanto do quadradinho que eu tenho na frente, como aquele lá de trás. Então, eu vou aqui onde eu tenho o primeiro ponto alto e pego ele aqui do quadradinho da frente e pego também o primeiro ponto alto que eu tenho lá no quadradinho de trás. Agora que eu tenho todos os dois na minha agulha, eu trabalho o meu ponto baixo. Eu vou fazer isso em todos os pontos altos. Então, eu vou ali onde eu tenho o próximo ponto alto, que é o segundo. Pego o segundo ponto alto do meu primeiro quadradinho. Pego o segundo ponto alto lá do segundo quadradinho e trabalho um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto alto e pego tanto do primeiro quadradinho como lá no segundo quadradinho e trabalho um ponto baixo. No próximo, pego tanto no primeiro quadradinho como no segundo quadradinho e trabalho um ponto baixo. E assim, eu vou continuar fazendo até que eu chegue aqui, onde eu tenho o último ponto alto desse lado. Já trabalhei os meus pontos baixos até que cheguei aqui no meu último ponto alto, sempre pegando os 2 quadradinhos. Agora, eu vou aqui, onde eu tenho o espaço das 2 correntinhas, que fica ali no meu ângulo. E ali eu vou trabalhar 3 pontos baixos, pegando todos os 2 quadradinhos, tanto esse aqui na frente como aquele lá atrás. Então, eu entro aqui, pego todos os 2 quadradinhos ali na minha agulha. E trabalho o meu primeiro ponto baixo. Volto no espaço das 2 correntinhas e trabalho o meu segundo ponto baixo. Volto no espaço das 2 correntinhas e trabalho o meu terceiro ponto baixo. Assim, eu trabalhei 3 pontos baixos no meu ângulo, pegando os 2 quadradinhos. Agora, eu vou trabalhar esse ladinho do mesmo jeito que eu fiz aqui.
Então, aqui eu tenho os primeiros 3 pontos altos, vou lá no primeiro deles e pego aqui no meu primeiro quadradinho, o primeiro ponto alto, e vou lá atrás, aqui eu também tenho 3 pontos altos, vou lá no primeiro deles e pego com a minha agulha. Agora que eu tenho todos os dois na agulha, eu trabalho um ponto baixo. Vou no segundo, pego o segundo do primeiro quadradinho, o segundo do segundo quadradinho e trabalho o meu ponto baixo. Vou no terceiro, pego o terceiro do primeiro quadradinho, o terceiro lá do segundo quadradinho e trabalho um ponto baixo. Aqui no espaço da correntinha, eu pego tanto o primeiro quadradinho como lá o segundo quadradinho e trabalho um ponto baixo. Nos próximos 3 pontos altos, eu pego o primeiro ponto alto do primeiro quadradinho e o primeiro ponto alto do segundo quadradinho que tá lá atrás e trabalho um ponto baixo. Vou no segundo ponto alto, pego tanto aqui do primeiro quadradinho, como lá atrás do segundo quadradinho e trabalho um ponto baixo. Vou no terceiro, pego tanto do primeiro quadradinho como lá do segundo quadradinho e trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou aqui no espaço da correntinha e pego tanto o primeiro quadradinho como o segundo e faço um ponto baixo. E assim, eu vou continuar trabalhando esse ladinho. Trabalho até que eu chegue aqui onde eu tenho os últimos 3 pontos altos e depois eu volto para fazer o ângulo. Já trabalhei até que cheguei aqui, onde eu tenho o último ponto alto. Assim, eu fiz os meus pontos baixos unindo, tanto aqui como lá atrás. Agora, eu já encontro aqui onde eu tenho o meu ângulo, que é aqui onde eu tenho o meu espaço das 2 correntinhas. E ali eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Eu vou lá e faço o meu primeiro ponto baixo, faço o meu segundo ponto baixo, e o meu terceiro ponto baixo, sempre pegando todos os 2 quadradinhos. Agora, eu vou aqui onde eu tenho os meus pontos altos e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto, pegando os 2 quadradinhos. Então, eu vou aqui onde eu tenho o primeiro ponto alto e pego tanto o primeiro quadradinho aqui, como aqui atrás eu tenho o primeiro ponto alto, pego ele também com a minha agulha. Agora que eu tenho todos os 2 na agulha, eu faço o meu ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, que é o segundo, pego tanto o segundo do primeiro quadradinho, como o segundo lá do segundo quadradinho e trabalho um ponto baixo. Vou lá no terceiro, pego ele no primeiro quadradinho, o terceiro do segundo quadradinho e trabalho um ponto baixo. E assim, eu vou continuar trabalhando até chegar aqui no meu último ponto alto. Já trabalhei os meus pontos baixos até que cheguei aqui onde eu tenho o meu último ponto alto. Então, agora eu já encontro onde eu tenho as 2 correntinhas, que é o meu último ângulo. Eu vou no espaço dessas 2 correntinhas e trabalho 3 pontos baixos, pegando todos os 2 quadradinhos. Eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, o segundo e o terceiro. Agora, eu vou desse ladinho, quando eu vou no primeiro ponto alto, eu já encontro onde eu comecei a minha carreira, trabalhando o primeiro ponto baixo dela. Então, eu vou entrar nesse ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Assim, eu já acabei a minha carreira, posso cortar o meu fio e arrematar. Eu já arrematei o meu trabalho e assim ele já ficou pronto. Muito obrigada. Se vocês quiserem, se inscreva lá embaixo no canal, me deixem um recadinho e até a próxima.